Atenção. Boa noite, galera. Vai começar aí o nosso Papo de Respeito. E na tela nós temos Bruno Gozzi, nosso advogado, certo? O Newton Pereira, o filósofo. O Henrique Risataka, o nosso computólogo. E o Rodrigo Freitas Leal, o nosso internacionalista. Eu ia falar tudo deles, mas já falei semana passada, deixei na descrição um pouquinho de cada um. Eu sou a Bisli e eu vou fazer as perguntas e vou atrapalhar um pouquinho os meninos. Meninos, fala aí boa noite pra galera, por favor. Boa noite, pessoal. Fala aí. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Pessoal, o Henrique, ele tá sem vídeo, né? A gente vai pôr uma fotinho dele daí pra vocês acompanharem. Mas vamos começar aí o papo de hoje. A primeira pauta do dia que eu gostaria de saber aí de vocês, meus amores, é investigação das fake news. Vocês acham que vai efetivamente dar em alguma coisa? Vamos começar aí com... Seu Bruno, o que você acha dessa investigação? Olha, pessoal, eu acho assim, saber se vai dar alguma coisa, uma investigação, um processo judicial é muito difícil, né? A gente fazer futurologia sobre qualquer processo judicial é sempre muito impossível, até mesmo quando a gente tem procedimentos que são já corriqueiros. Então, assim, várias variáveis podem acontecer em qualquer procedimento judicial, né? Inclusive não encontrarem provas ou encontrarem, né, provas que absolvam os réus, né? A gente tem que sempre pensar nessa possibilidade. Há uma cultura muito grande no Brasil de pensar, e olha que eu tô falando de réus de pessoas que eu desgosto, tá? Então, assim, mas eu preciso dizer que, assim, a gente tem uma cultura muito ruim no Brasil de colocar réus como culpados já, né? Então isso ocorre nos processos criminais à torta e direito, nos processos criminais comuns. Você vê um programa, esses programas policiais na televisão, e uma pessoa está sendo acusada de um crime, e no imaginário da população, aquilo já se torna uma sentença de culpabilidade, né, daquela pessoa. Então, assim, isso ocorre já nos crimes comuns, né, a pessoa ser presa, por exemplo, em flagrante ou alguma coisa assim, para o senso comum já quer dizer uma presunção de culpa, né? E isso nos processos políticos é pior ainda, né? Nos processos políticos você tem as paixões políticas de cada um, ainda mais nesse momento hoje que nós vivemos de grande polarização, as paixões estão bem afloradas, então a gente tende a olhar uma pessoa que é réu ou ré num processo judicial e já imaginar que ela é culpada. Então, quando a gente faz essa pergunta, vai dar em algo ou não? A resposta é sempre assim, vai dar em algo. Ou vai dar em absolvição, ou vai dar em uma sentença condenatória. Só que hoje a gente ainda não é capaz de dizer se o que está naquele inquérito, as provas que a Polícia Federal e o Ministério Público conseguiram angariar aí nas suas investigações são realmente capazes de fazer uma condenação. E se essas pessoas são realmente culpadas, e assim, tem um rol gigantesco de pessoas que tiveram aí seus equipamentos eletrônicos apreendidos, e às vezes alguns são culpados, às vezes alguns não são. As culpas elas podem ser moderadas, alguns são mais culpados, outros menos, enfim. Mas o fato é que, assim, essa questão, o que mais me chama a atenção é que ela evidencia no Brasil um procedimento de lawfare que a gente já vem falando aqui, só para explicar, o pessoal, lawfare é um termo utilizado modernamente no direito hoje, e na política, né, sobre a utilização do judiciário e a utilização dos procedimentos jurídicos, né, como armas políticas, né, no sentido de fazer um massacre
a uma pessoa determinada, politicamente falando, né, para que essas ações judiciais destruam a reputação daquela pessoa. Isso já vem sido bastante estudado e tem acontecido demais no Brasil, é bem característico isso, já faz bastante tempo, né? Então, o que o Henrique também. O que pode acontecer hoje, o que a gente tem hoje sobre esse procedimento, ainda não é possível dizer se as pessoas realmente são culpadas daquilo ou não. Fato é que é notório e que todas as pessoas no Brasil sentiram é que houve uma disparada gigantesca de fake news, né, nesses períodos agora. Essas pessoas que são réus e rés são vertentes de fake news, isso é comprovado pelo próprio Twitter dessas pessoas, pelas demonstrações públicas dessas pessoas, ou seja, elas realmente foram veículos de propagação de fake news. Agora, precisa saber se essas pessoas eram realmente as produtoras das fake news, e se essa propagação ela foi feita de forma dolosa, com intenções eleitoreiras ou qualquer coisa, ou de difamação de algumas pessoas, etc. Fato é que se a gente o que a gente tem que prestar atenção hoje, eu acho que nessa questão, a gente tem que olhar por dois caminhos. Primeiro, que a questão das fake news ela precisa ser combatida, né? Obviamente, assim como os processos em outras oportunidades versavam sobre o combate à corrupção, né? Então, o combate às fake news também é uma questão de extrema importância, porque a gente não pode deixar a população escolher seus representantes baseados em mentiras, né? Em questões completamente fora do normal, inclusive quando essas fake news elas são difamatórias contra outras pessoas, contra outros candidatos, que são piores ainda, né? Existem fake news que são só realmente notícias falsas, né? Estou traduzindo o termo, né? Meio besta, mas é isso. E existem fake news que são calúnias, difamação contra um adversário político. O que a gente tem que... então, eu estou dizendo assim, deve haver esse combate, mas também nós temos que ter em mente que essa questão da utilização do poder judiciário dentro da política é uma questão que nós temos que analisar com bastante cautela, tá? Porque o poder judiciário é um poder contra o qual não há recurso, tá? Se o STF decidir, há recursos dentro do próprio poder judiciário, né? Mas a hora que acaba o tipo de recurso dentro no final no STF, você não tem mais para onde correr, né? E se um poder como esse está envolvido em política e é uma dos pilares da separação de poderes, do checks and balances, né, e das teorias, primeiro de John Locke, depois Montesquieu, da separação dos poderes, a parte do judiciário é exatamente não ser um poder, o seu poder menos político de todos os outros, porque não são pessoas eleitas para fazer aquilo. Se os juízes entram, primeiro como político, segundo como uma questão, por exemplo, que nós vimos muito, né, quando você tem um país que tem um juiz como herói, você tem um país doente. Isso é muito óbvio, porque um juiz, ele simplesmente julga processos de acordo com as provas que vêm para ele. Ele não é herói porque ele faz isso ou não, né, ou deixa de fazer, ele é vilão. Porque ele tem que ser neutro sempre, né? Por exemplo, um exemplo, é óbvio que eu estou falando aqui é a questão da Lava Jato, né? Eu saía na mídia, por exemplo, o juiz Sérgio Moro é o líder da Lava Jato. Um juiz, ele nunca é líder. A Lava Jato, o nome Lava Jato, veio da operação da Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, né, que é uma operação de investigação. Eles criam esses nomes
que sempre são bem divertidos, eu acho, pelo menos. E é a Polícia Federal que cria essas investigações, e é ela que conduz a investigação, né, para que sejam condenadas pessoas. O juiz, ele julga um processo que ele recebe uma denúncia do Ministério Público, quando o Ministério Público faz uma investigação junto com a Polícia Federal, né, ou a Polícia Federal faz sozinha e traz para o Ministério Público, e o juiz julga. Aí nós criamos um herói nacional, que é um cara que julgou um processo. Quer dizer, isso não faz sentido algum. Então, mas hoje nós estamos vendo que teve uma denúncia das fake news e o juiz está julgando, certo? E a partir disso ele emitiu alguma... na realidade não é ele que emite, né? Pedem para ele aceitar ou não se ele vai fazer isso, não é isso? Isso, o ministro Alexandre de Moraes aceitou esse pedido de apreensão, né, dos equipamentos eletrônicos dessas pessoas, né, e então foi determinado isso. Mas assim, ele recebe um pedido que vem do Ministério Público. Então, quem pediu não é ele. O Ministério Público. Quem pede essas coisas não é ele. Quem pediu foi o Ministério Público. Certo? Sim. E a partir do Ministério Público ele fala se vai ser feito ou não. O Ministério Público faz o pedido, a defesa faz o pedido contrário, né? A defesa daquilo diz não isso não é possível, e o juiz solta a determinação dele, ou ele acata as determinações da defesa ou do Ministério Público. Diga, Newton, você queria falar alguma coisa? O que você... Quero. É uma pergunta que eu tenho para o Bruno. Bruno, parece que nesse caso específico das fake news não houve participação do Ministério Público. Isso tem sentido o que eu falei? Não foi uma decisão direto do Alexandre de Moraes? Então, existem decisões de juízes, eu não li o processo, então não posso dizer procedimentalmente como ele funcionou, mas existem decisões de juiz que a gente chama de decisões ex officio, de ofício, né? Que são decisões que o juiz dá autonomamente quando ele recebe provas ou alguma coisa que modifique alguma coisa no processo. Mas para isso, ele precisa que já exista um processo em curso, né? Então, esse procedimento, a gente precisa analisar ele, eu não tive tempo de me debruçar sobre os autos mesmo do processo, eu nem sei se são em todo o público, mas precisa haver antes um processo para que o juiz faça aquela decisão. Ele não pode, do nada, decidir algo que não exista nenhum auto já aberto dentro do judiciário. Até porque você tem que fazer uma análise de competência do juiz que pode dar aquela decisão. Por exemplo, apesar de um ministro do STF ser mais poderoso que um juiz de primeira instância, por exemplo, ele não pode dar uma decisão que é de competência do juiz de primeira instância. É só a gente lembrar a questão do próprio Moro, que é um juiz de primeira instância, nas varas federais lá de Curitiba, e nenhum ministro do STF podia dar a decisão que ele deu. Podia simplesmente receber um processo se fosse um recurso ido para o STF. Então, assim, não tem como um ministro do STF, do nada, ou um juiz de vara comum... Então, foi exatamente esse o ponto que aconteceu. Pelo que eu entendi, foi o próprio Dias Toffoli que abriu esse processo de fake news. Exatamente esse caso que você está dizendo. O próprio ministro pegou, sentiu que está falando fake news contra o STF e abriu o processo. É bom lembrar que esse inquérito começou por causa da reportagem da revista Cruzoé, do antagonista, né? Não tinha nada a ver com o Bolsonaro inicialmente. Exato, então, genérico. Só que agora, como estava aberto e tá tudo estava no jeito, então apertaram já socaram o processo em si. Então, por isso está sendo questionado por certas pessoas, apesar de achar que está correto seguir em frente. Que a única forma de você pegar e tentar fazer uma coisa contra o governo, que o Bolsonaro de fato está com a mão na PF, está com a mão no PGR, está com a mão no... É o presidente, então ele consegue ter muito poder em cima de muitas instituições da República. Então, na verdade, a única instituição que de fato está tendo nesse momento, algum tipo de ação contra o Bolsonaro está sendo o STF, especialmente por causa do Moraes. E pelo Toffoli ficaria na boa, ficaria lá só
sabonetando, sabe? Vamos lá, vamos nos unir aqui para dar tudo certo. Não, o Moraes, pelo jeito, é um cara que pelo menos pegou e falou, não, vamos colocar ordem na casa. E tá tentando fazer alguma coisa de fato. Uhum. É bom lembrar que rolou um processo de fake news no TSE, logo após a eleição. Lembra a famosa mamadeira de piroca? Ficou no TSE por 1 ano, e sei lá quanto tempo, e deu nada. Deu que acho que foi uma notícia de que tinham processado o PT, o Haddad, que pode até ter feito, de fato, fake news, mas comparado com o PSL é ridículo. Por isso, acho que a iniciativa do STF, se é para botar uma coisa do fake news nesse momento, tem que ser por aí. Que dependendo do resto, não vai ser nada. Essa é a minha opinião. Minha opinião, sabe, de fora de quem fica lendo jornal apenas. Uhum. Só para fazer, só Newton, rapidinho, só para que eu abri aqui uma reportagem, só para trazer uma parte técnica, desculpa te cortar, cara, é só para a gente não ficar trazendo informações equivocadas. Realmente o inquérito ele foi aberto de ofício, como trouxe o colega aqui, pelo STF, que existe uma determinação no regimento interno do próprio STF que permite isso. Aí a gente pode discutir, e é plenamente discutível juridicamente e até filosoficamente ou sociologicamente, se esse regimento interno é constitucional ou não, ou inconstitucional. Essa determinação do próprio STF se dá o poder de abrir uma ação desse tipo. Desculpa, Newton, pode ir. É só para trazer... Eu que interferi. Eu vou colocar rapidamente minha opinião. Eu acho que eu sou completamente, violentamente contra qualquer tentativa de combater fake news. Eu acho isso hipócrita, covarde, e isso viola a cláusula constitucional, que é uma cláusula pétrea de liberdade de informação. Eu estou lembrando que nas eleições, a última eleição norte-americana, a fake news era que a Hillary Clinton, que perdeu para o Trump, ela é do Partido Democrata, ela teria vínculo com uma pizzaria onde havia casos de pedofilia. Uma completa fake news. Isso nos Estados Unidos, até onde eu sei, não dá em nada. E porque os Estados Unidos é um país que, embora não de modo perfeito, ideal, eles levam muito a sério aquilo que no Brasil, por ser um país primitivo, paleolítico, atrasado e subdesenvolvido, é uma piada, que é a cláusula pétrea de liberdade de expressão, liberdade de pensamento. A liberdade de pensamento no Brasil não vale absolutamente nada. E se a gente levasse minimamente a sério a ideia da fake news, então todo órgão de imprensa que divulga o número de contaminados pela Covid é fake news. Porque se você não está fazendo testagem em massa, esses números de contaminados são uma pura mentira. E nem sequer a extrema imprensa coloca nas suas notícias, como isso todo dia na TV aparece, todo dia nos jornais digitais impressos aparecem, que o Brasil tem 100 mil contaminados, 200 mil. O Brasil tem muitas vezes mais. Porque não se faz testagem. Então, assim, é chute. Portanto, também é fake news a taxa de letalidade do Brasil, que está em torno de 6%. É mentira. Não, mas aí, Milton, a taxa de... Peraí, Milton, ficou mudo o seu som. Pronto, agora sim. Não, então, eu só acho que a taxa, eles já divulgam quem está informando. Então, na realidade, eles estão informando porque o número foi dado pelos órgãos oficiais, certo? Ou foi dado pelo Ministério da Saúde, ou foi dado pelas prefeituras ou pelo Estado, né? Sim, Bis, mas é uma mentira. Todo mundo sabe que é falso. Não está tendo testagem. Então, o Brasil é o único país do mundo que... Na realidade, não é que é falso. É uma situação... Não é que é falso. A gente tem duas coisas que eu acho que são bem importantes a gente determinar. O que é falso e o que é incorreto. O falso eu inventei. O incorreto... Vai lá, Rodrigo. Vai lá. Eu tenho uma visão que eu não tenho... eu penso que é uma situação delicada por uns seguintes motivos. Eu vou trazer umas coisas que eu não tenho aqui enquanto vocês estavam falando. Beleza. Se a gente for falar de fake news... Desde a época das eleições de 2006, você tem fake news.
Na realidade, então, até antes, porque eu lembro que o Collor, com Collor e com Lula, arrumaram um monte de fake news com sim, Lula sim. e tal. Eu lembro disso, que era muito engraçado. Mas é que eu acho que com o poder, como a gente começou a ver uma maior participação da internet a partir das eleições de 2006, eu acho que esse fenômeno começou a ficar mais forte politicamente falando, né? Então, o que antes fazia uma fake news ficar rodando dentro de um bairro no interior de São Paulo, por exemplo, começou a tomar proporções internacionais, inclusive. Eu penso que, por exemplo, vocês falaram de fake news nas eleições de 2000 dos Estados Unidos. Lá a gente viu vários casos, por exemplo, como o Obama ser queniano, né? Teve essa fake news, que ele não era americano. Você tem, por exemplo, eu acho que uma das coisas que talvez seja um pouco mais complicadas do que a própria fake news em si é a forma como as pessoas não buscam informação. Então, por que eu estou querendo dizer isso? O Trump, ele é tido como sendo praticamente o filho do apocalipse, do diabo, enfim, como se ele tem tudo de mal. Mas nunca ninguém falou, por exemplo, que o Trump foi o único candidato a republicano que pousou com a bandeira gay apoiando o casamento gay. Então, assim, as pessoas elas não buscam entender nem ver qual é a plataforma política das pessoas, nem o que está por trás das propostas deles, e acreditam em qualquer coisa que se fala. Então, dito isso, eu acredito que combater fake news é algo muito complicado e imprático, na verdade. Ele não funciona. E por isso que toda tentativa de judicializar isso, para mim, não vai dar certo. Não vai dar certo. Só vai ser combustível para, no final das contas, acabar a gente violando liberdade de expressão e uma série de outras coisas. Claro, não estou dizendo que você ameaçar um ministro do STF, como tem sido feito, é liberdade de expressão. Mas eu acredito que a jurisprudência e todos os atos, querendo ou não, jurídicos, acabam criando um precedente. E um precedente perigoso. Se a gente for ver, por exemplo, agora, enquanto a gente está falando, o Trump acabou de assinar que uma série de normas e regras contra o Twitter, porque o Twitter decidiu que ele ia apagar tweets que não estivessem baseados em verdade, ou seja, que eram fake news. Você teve hoje uma declaração do Mark Zuckerberg, por exemplo, falando que o Facebook sinaliza, né, que aquele tweet, que aquela informação não é verdadeira ou que não passou no fact-check em algum lugar, mas o Twitter tomou uma postura mais agressiva. E o Twitter está numa situação de estar entre a cruz e a espada, justamente porque, enquanto o Partido Republicano e os conservadores americanos continuam falsando eles, falando que eles censuram uma série de coisas, ou as pessoas, os liberals, que são a ala de esquerda do país, cobram o Twitter de um posicionamento, como se o fato de ser fake news deveria ser impeditivo da pessoa estar, inclusive, na rede social, pedir a exclusão dela. Eu não acho que seja prático, nada disso. Uhum. Só queria trazer uma coisinha, pode ser só rapidinho? Eu acho que tem uma certa diferença técnica também que a gente precisa considerar aqui, da pessoa que propaga uma fake news, né? Seja ela um político, um influente, seja o Felipe Neto, que tem sei lá quantos milhões de seguidores, seja eu, que ninguém liga. Tá ligado? Não tem esse problema, mas assim, uma questão que é nociva de verdade é a utilização de bots, né? Essa é uma questão técnica que a gente precisa levar em consideração. Quando bots sozinhos conseguem levantar um TT, né? Um trending topic, você já traz um problema muito diferente, porque é um problema numa escala industrial, a gente pode dizer. Assim, perfeito, Bruno. Diferente. Minha visão sobre isso, desculpe, mas para comentar isso aqui, esse é um ponto fundamental da questão da fake news nesse momento. Não estou falando se alguém está gerando fake news, está mentindo ou não. Isso é uma questão que a gente pode ver depois. Mas aqui, fake news, é bom sempre lembrar que a gente fica falando em inglês, mas fake news é o quê? É mentira. É mentira deliberada. Não um erro. Então, você fala assim, é uma distinção bem interessante, importante ser feita aqui, que fake news não é um erro, por exemplo, erro de Covid. Fala assim, o governo está errando totalmente, que está super subnotificado. Bem, entendemos, todos sabemos disso, mas existe algum fundamento por trás disso.
não é um número que alguém pegou e inventou. Porque quando fala assim, fake news, são exatamente as notícias que são fabricadas. São mentiras. São propagadas com o intuito de enganar as pessoas. Mas então, aí quem deveria ser preso? A pessoa que fabricou a fake news ou as pessoas que compartilharam? Então, não compartilharam, Rodrigo, mas eu acho que quando a pessoa compartilha com ele tem lá uma sala com 1000 celulares que compartilham, aí ele é criminoso. Agora, lógico, se eu compartilhar uma fake news, você, qualquer um aqui, não, aí é diferente. Senão meu pai, coitado, tá na cadeia. Não, mas a ideia... É criminoso mentir. Então, a grande questão que eu acho que a gente está se vendo aqui é o seguinte: mentir, né? Já dizia o Dr. House, todos mentem, certo? Mas a grande questão é a seguinte: o problema não é a fake news. O problema está sendo o que ela está gerando. Porque se eu for lá inventar uma história, tinha no Orkut, por exemplo, um grupo imenso que a gente escrevia livros imaginários e quem não soubesse disso acharia que a gente estava discutindo um livro real. Era uma mentira, uma ficção. A ideia é o seguinte: qual que é o crime daí? Porque na realidade hoje a gente está vendo vários recurso público sendo usado para um fato que pode não dar em nada, mas que está gerando uma comoção e divisão ainda maior de todo mundo, e a gente não sabe que vai dar em nada, e principalmente, como o Newton falou, qual que é o problema? Qual é o crime em mentir? Bom, é claro que, aí como disse, o Rodrigo falou, né, o Newton falou, tipo, é claro, o Henrique, o Bruninho, mano, se a menina foi lá e falou que vai pegar o ministro na esquina depois da aula, aí eu acho que já começa a ter problema, porque não é fake news. Isso não é fake news. Certo? Isso aí é ameaça de morte. Aí é de verdade. Aí é de verdade. E outra coisa, Bis, o que tem também é que, assim, como eu disse, existem fake news que são mentiras, pura e simplesmente mentiras, existem as que são claramente crimes, que são as de calúnia, difamação, etc. Ou seja, que colocam uma outra pessoa, como trouxeram aqui a questão da Hillary, da pizzaria de pedofilia, etc. Isso é crime. Você acusar uma pessoa de ter ligação com a pedofilia é crime, ponto. Né? Então, é crime na internet, é crime se você falar no bar, é crime se você falar no STF. Ponto, entendeu? Eu entro com uma pergunta, só para entender a questão da dose. Por mais que seja crime, isso justifica você colocar a Polícia Federal para entrar na casa de uma pessoa às 6 da manhã, escolher a casa, entrar... Claro que não. Eu não acho que essas operações, a Polícia Federal, ela tem... É só para a gente dividir que, assim, eu acho que existem coisas que estão correlacionadas e uma verdade não exclui a outra, né? Então, uma coisa... Isso. Exatamente. Não é porque parte é verdade que o todo é verdade, tá correto? Já então, vou até anunciar no Facebook, porque se a Polícia Federal chegar na minha casa às 6 horas da manhã, eu vou ficar muito mal-humorada. A Polícia Federal sempre, quando ela chegar na sua casa, ela vai chegar às 6 horas da manhã. Isso ela fez na casa do Lula, isso ela fez na casa do Odebrecht. Você não dorme, mas poxa. Eu nem sei, a casa do Odebrecht deve ser tão grande que para eles chegarem 6 horas da manhã na entrada, deve ter começado umas 4 horas. A gente não pode esquecer de ver a legitimidade desse tipo de repressão. Como é que fica a liberdade de expressão? O Orson Welles seria preso, então, porque em 1938 ele fez no rádio, dizendo, ele começou a falar da questão de uma invasão extraterrestre, quem ligou no programa acreditou. Teve gente que saiu, pegou arma, ficou louca, bateu o carro. Mas ele não foi doloso, né, Newton? Ele foi... Eu acho horrível. Mas eu prefiro que elas sejam completamente liberadas, porque a alternativa é, mais uma vez, no Brasil, você pisar na liberdade de expressão, que é uma cláusula pétrea. O próprio Luiz Fux censurou um filme. Cadê a biografia não autorizada do Roberto Carlos? É um país que viola da maneira mais absurda a liberdade de expressão. O Brasil censura livros, censura filmes. E agora vai censurar, ainda que sejam mentiras. Agora, vai censurar fake news. São crimes. Fake news é uma mentira deliberada. Agora, depende. Desde o terraplanismo, que é absolutamente... Não acontece nada. Fez a mesma cara do Bonner quando ele falou. O Brasil é um país que não respeita a liberdade de expressão. É atrasado, é um país pré-iluminista. Não respeita a liberdade de expressão. O STF é a maior ameaça à porcaria da nossa democracia. O STF é uma ameaça.
Ele impede a liberdade de expressão o tempo todo. É isso que é o STF. Mas eu me questiono se realmente é o STF ou são as leis que são feitas dessa forma. Não, eu acho que assim, depende. A Constituição está bem clara de defender a liberdade de expressão. Acabou. Que eu acho, assim, pessoal, como eu falei da outra vez, acho que a gente até fez um confronto de princípios constitucionais. Nenhum princípio constitucional é absoluto. Nem o direito à vida é um princípio constitucional absoluto. Né? No Brasil, por exemplo, nós não temos pena de morte. Quer dizer, você tem pena de morte em estado de guerra. Quando você é um desertor, você tem pena de morte. Então, ou seja, nem o princípio de direito à vida é um princípio constitucional pleno, digo assim, inviolável. Tá? Sempre que a gente pegar um princípio constitucional, uma cláusula pétrea, ou qualquer preceito constitucional, a gente sempre vai haver um confronto com outros princípios e outros direitos. Se esses outros princípios e outros direitos, naquele momento, naquele caso concreto, forem superiores àquele outro princípio constitucional, aquele outro princípio constitucional é suprimido na hora, tá? Em favor desses outros direitos. Então, a gente tem que pensar assim, por exemplo, a propagação de fake news é um direito, é liberdade de expressão? Isso o Bill está corretíssimo. Só que é uma liberdade de expressão que é nociva ao próprio conceito de democracia ou Estado Democrático de Direito, aí a gente pode já começar a discutir. Eu posso ter uma liberdade de expressão, por exemplo, como coisas que são proibidas de ter uma liberdade de expressão, contra o federalismo, por exemplo. Se você é um paulista separatista, ou um sulista que tem um monte, e você propaga isso não você não tem o direito de propagar esse tipo de ideia porque fere o princípio federativo. Então, absurdo. Confrontos de... A liberdade de expressão sempre perde, cara. Sempre quando a gente coloca o direito à privacidade, há um direito, uma cláusula pétrea também. Quando entra em choque com a liberdade de expressão sempre perde. A Xuxa conseguiu fazer o Luiz Fux proibir em 91 o filme que ela fez, que ela é pedófila, o Amor Estranho Amor, que é um filme excelente do Dr. Hugo Cury, e aí ficou, a Xuxa não pode ter sua imagem prejudicada por causa do direito à privacidade. A mesma coisa o Roberto Carlos. Quando entra conflito entre cláusulas pétreas da Constituição, se uma dessas cláusulas é liberdade de expressão, é sempre a liberdade de expressão que perde. Então, no Brasil existe uma tendência a violar a liberdade de expressão. Nunca, às vezes, a liberdade de expressão ganha, às vezes ganha o direito. Não, o direito à imagem, à privacidade, o direito é sempre vencedor quando entra a liberdade de expressão. É um país que pisa, que não suporta a liberdade de expressão. Essa que é a verdade. Biografias não autorizadas são censuradas, são literalmente queimadas. São com fogo, não é expressão. Elas são literalmente queimadas. Isso é absolutamente repulsivo. Nós somos pré-iluministas. Mas aí isso é uma questão nacional, né, Nilton? Aqui pode ser acentuado, aí a gente pode fazer até uma pesquisa sobre, pode ser mais acentuado ou não, mas também não é um caso específico do Brasil. O Henrique queria falar um negócio. Desculpa, assim, Henrique. Então, o ponto fundamental é o ponto que você estava tocando, Bruno, sobre a questão sobre os bots, os robôs que ficam levantando trend topics no Twitter. Sim. Acho que esse é o ponto central. Então, acho que o ponto que o Nilton colocou é perfeito, acho uma questão bem interessante, importante sobre liberdade de expressão. Eu acho que o que está por trás de verdade por isso é que existem máquinas, existem umas estruturas de poder, estruturas especializadas em pegar e levantar fake news, expandir. Com que objetivo? Com objetivo doloso, claramente doloso, de manipular as coisas, politicamente, ou obviamente até de problemas de notícias que geram problema de saúde pública. Fica propagando que, sei lá, cloroquina é uma coisa boa, quando a OMS diz que não, com o objetivo de talvez dar esperança para as pessoas, para poder dar uma abertura para a abertura do comércio, algo assim, e isso me parece um uso incorreto. Então, o ponto não é fake news em si, o ponto é haver pessoas que fazem organizações clandestinas que querem propagar fake news. Então, esse é o ponto fundamental que está por trás de tudo aquilo que o Moraes está fazendo no STF. Tá bom? Então, nesse ponto, acho que o Bruno pode falar melhor do que isso faz sentido uma organização do governo no STF, por exemplo, ou o Ministério Público, pegar e ir atrás. De que organizações são essas? Sim. Que são claramente clandestinas e criminosas. E dá bastante dinheiro isso, viu, Henrique? Porque, assim,
se você vê, hoje tem um perfil novo no Twitter aqui no Brasil, que é aquele Sleeping Giants, né? O Sleeping Giants Brasil, que teve o americano, né? Que tal, e aqui no Brasil cresceu bastante. Ele simplesmente noticia as empresas que estão tendo seus anúncios veiculados em sites que propagam fake news. Essas empresas, e até numa questão de próprio livre mercado, elas tomam a decisão de não ter seus nomes vinculados àquele tipo de site, e esses caras estão perdendo dinheiro pra caramba, e assim, não é pouco que esses caras recebem de dinheiro dentro do site, aparece lá uma propaganda que o cara vai monetizar no site. Então assim, tem caras que têm interesses políticos fazendo essas fake news, e tem gente propagando fake news com finalidade meramente financeira, ou seja, é criminoso, né? É um estelionato praticamente. Eu queria fazer um comentário com relação ao que o Newton falou. Eu sei que vocês voltaram um pouco mais específico para o tema, mas eu acho interessante pontuar isso, porque assim, a impressão que eu tenho, se a gente analisar a questão da liberdade de expressão, ela veio em virtude de todas as revoluções liberais que a gente teve ao longo dos séculos, enfim. E eu acho que a grande questão, para mim, analisando a formação do Estado Nacional, nos Estados Unidos, os americanos têm como um valor indissolúvel a liberdade. A liberdade sempre prevalece acima de tudo. E no Brasil, por ter um histórico de uma luta democrática tão grande, passamos por várias ditaduras, a gente tende a priorizar sempre a democracia acima da liberdade, digamos assim. No sentido de que muito se fala, se a gente pegar todas as revistas, as imprensas especializadas com relação a isso, de democracia liberal, mas a verdade é que se você olhar de uma forma bem crua, democracia e liberdade muitas vezes estão em campos opostos, dependendo da análise que você vai fazer. E eu acho que isso também, de uma certa forma, entra nessa questão das fake news e de tudo que a gente está vendo. Né? Sim. Fantástico. Alguém quer mais colocar ou a gente pode passar para o nosso próximo assunto? Por mim, passamos para o próximo. Acho que conclusão a gente não vai... Eu posso uma conclusão? Pode, claro que sim. Pode. Eu vou falar mais uma coisinha, porque eu acho que já faz um eco pro próximo assunto. Acho que foi o Bruno que citou Montesquieu. Se a gente pegar no livro, né, O Espírito da Lei, que é o livro que ele estabeleceu o conceito, né, dos poderes, uma coisa que é interessante, eu sempre falo que às vezes no Brasil as pessoas não dão muita importância para a semântica, mas a semântica é muito importante. Ele não fala em separação de poderes, ele fala de distribuição de poderes. E como cada poder tem que respeitar a sua autonomia, mas o seu limite dentro de si mesmo. Então, a impressão que eu tenho quando a gente vê tudo isso é, de novo, voltando para a questão do liberalismo contra a democracia. A gente tenta conciliar duas coisas, muitas vezes, que elas acabam ficando opostas. E quando a gente vai falar da questão do STF e a forma como ele vem lidando com essas questões da liberdade de expressão, volto. O começo de tudo isso foi uma reportagem de uma revista da imprensa. Não foi, a gente está falando de robô e tal, que eu acho que sim, a coisa caminhou para isso, mas a postura, a atitude, o ato político do STF, ele é errado de início. Ele pode sim ser pertinente em muitos sentidos, na forma como as coisas acabaram se desenvolvendo em algumas partes, mas se a gente for analisar cruamente lá de princípio, ela está completamente errada, na minha opinião. Boa. Então, partindo desse ponto, o nosso próximo assunto é a temperatura entre os poderes, que tem a distinção deles, né? E eu não estou vendo ninguém agindo de forma conciliatória. Então, quem pode agir de forma conciliatória e trazer todos para um debate objetivo e pacífico? Eu vi o Maia dando uma entrevista pedindo paz, eu vi que o presidente chamou o Alcolumbre para conversar. Quem seria esse ponto de unificação? Porque eu acho que nessa hora a gente está precisando de alguém que baixe a temperatura e chame todos para uma conversa. O que vocês acham? Bom, posso começar, pessoal? Pode ser? Pode. Legal. Primeiro que eu acho que o Rodrigo foi bem perfeito com essa questão da semântica do Montesquieu, é bem legal mesmo ver essa, né, muda realmente as coisas. Mas a primeira citação que a gente tem mais de separação dos poderes é do John Locke, na verdade, não do pai do liberalismo, bem antes do Montesquieu, e ele fala mais de separação mesmo, né, daí.
Mas, bom, enfim, acho que se a gente quiser... É que o Montesquieu traz a questão que você falou do checks and balances, né? Isso, é ele que traz. Ele que traz, isso é verdade. E é uma questão, inclusive, que você estava expondo nos Estados Unidos, é uma questão muito, muito forte nos Estados Unidos, né? O checks and balances foi aprimorado, o que a gente usa hoje não é o do Montesquieu, é um checks and balances do norte-americano, o modelo, né? Uma mistura do Reino Unido e do que foi feito nos Estados Unidos da América, que é mais moderno até do que o que a gente tem do Montesquieu. Mas sobre a temperatura, eu tenho uma opinião de que assim é natural que existam esses conflitos entre os poderes. E é natural que existam conflitos entre espectros políticos dentro desses poderes. É desses conflitos, para ser um pouco hegeliano, desses conflitos que a gente traz alguma mudança. Não é da passividade. Né? Então, assim, se todo mundo estiver pensando a mesma coisa, todo mundo estiver fazendo a mesma coisa, muito provavelmente nós nunca teremos uma mudança substancial na sociedade. As mudanças, elas vêm do conflito, né? Só que desse conflito precisa sair algo útil. Qual que é o problema dos poderes do Brasil e da questão política no Brasil e por que esse conflito entre os poderes traz uma agonia para nós? Porque nós não conseguimos ver em nenhum desses poderes motivos, não vou dizer motivos bons, né, mas não é uma boa palavra, são motivos que fazem com que a gente entenda que o conflito entre eles é um conflito que vai trazer algo positivo para nós. Então, assim, diferente da gente ter um conflito de interesses particulares ou interesses escusos, né, entre os poderes, e aí fica aquele problema, por exemplo, o legislativo está reclamando do executivo porque o legislativo quer ter cargo dentro do executivo. O executivo está reclamando do legislativo porque quer poder passar o que quiser na tratorada e o legislativo não deixa. O judiciário está reclamando do executivo porque não deu o aumento do teto do STF. Então, assim, daí é ruim. Aí a gente tem um conflito de poderes que daí não sai nada de útil para nenhum de nós aqui. Agora, se você tem um conflito, por exemplo, o STF está tendo uma interpretação da Constituição que é boa para a população, e o Executivo tem uma outra interpretação da Constituição, que também ele acha que é boa para a população, e aí desse conflito a gente tem uma interpretação que traz um entendimento melhor, até do que um poder tinha, ou que o outro poder tinha, aí é legal. Né? E quando um partido político está tendo uma visão e o outro está tendo outra, eles confrontam essas ideias e sai dali um produto novo e melhorado, melhor até do que cada um daqueles estava pensando individualmente, aí nós temos uma questão positiva. E é para isso que existe a separação de poderes, é para isso que existe a democracia, com ampla possibilidade de opiniões. Se não, era mais fácil. Então, se não é para ter esse conflito, então não precisa ter democracia. Põe um cara lá que vai mandar para sempre e acabou. Pode ser interessante você estar colocando, porque assim, se a gente for analisar, aí voltando lá para o Montesquieu, ele fala quando ele introduz essa questão da distribuição de poder, ele pega cada caso um caso, né? Então ele fala de monarquia, fala de república, mas ele cita um exemplo de que deve haver o que ele chama de amor da virtude, que seria os governantes colocar o interesse da comunidade à frente dos interesses deles. E eu acho que isso é um grande problema na República do Brasil. Tanto que, se a gente for analisar, a gente é uma república não proclamada, se a gente for parar a pensar a nível de princípios, né, no nosso povo e com os cidadãos. Eu acho que um grande problema que nesse sistema, que apesar de ser um dos melhores que a gente pode ter, né, no caso a democracia nem a república são perfeitas, mas o que eu vejo no Brasil especificamente é que
politicamente, isso até em empresas, né? Se a gente for analisar em grandes corporações, isso também acontece. Quanto mais vai elevando o nível da hierarquia, mais política vai ficando todos os atos e as atitudes. Então, no Brasil, quando a gente tem o presidente da República nomeando o procurador-geral, o Senado faz a sabatina da pessoa que vai no STF, que vai ser responsabilizado para julgar, o conflito de interesses destrói essa questão do amor à virtude que ele fala. Porque o que menos importa é a comunidade nesse momento, e sim a autopromoção e a autoproteção dessas pessoas que estão lá em cima, né? É isso, aí vira isso que a gente percebe hoje. Então, por isso que nos traz agonia. Na verdade, a gente deveria celebrar o conflito político. Não, conflito, quando eu digo, não é guerra, né, gente? Conflito, eu estou dizendo conflito de ideias. Eu deveria celebrar porque é disso que surgem coisas novas e boas. Eu não sei quem foi que falou, a democracia é barulhenta, né? Mas a grande questão que eu vejo, que eu acho que aflige mais, tá, o Bruno começou falando isso, é que eles discutem, mas sem um planejamento, sem um objetivo final, mas o principal é que parece uma brincadeira de quinta série. Sabe aquelas brigas de quinta série? Olha, não fala mais, não fala do meu, que não sei o quê, aí o outro vai lá e se sente ofendido, que não sei o quê. Tá cada vez mais nessas brigas de quinta série, né? Eu gosto de falar que houve uma tiriricalização da política, e nem é culpa do coitado do Tiririca, ele só foi eleito, ele nem sabe o que está acontecendo. Mas isso ocorreu, né? E assim, já era um pouco assim, né? Já era um pouco assim. Gente, eu falo assim, parece que eu odeio o juiz, as coisas que eu vou falar. Eu não tenho nada contra, eu tenho até amigos que são. É o seguinte, é que eu já falei mal de juiz antes, eu vou falar uma outra coisa. A maioria das pessoas que passam em concurso para juiz, para promotor, para qualquer coisa, são, desculpa falar, mas assim, são pessoas de uma classe social e pessoas que não têm o tato social normal que temos. São pessoas que fazem uma faculdade, que conseguem parar para estudar só aquilo, né? Hoje nós temos os concursos públicos, eles são extremamente elitistas, você tem que fazer cursinho, não sei quantos anos, parar tudo que você vai fazer na tua vida para poder passar num concurso desse, e as decisões jurídicas, elas saem da cabeça dessas pessoas que não têm o menor tato com a própria realidade do povo brasileiro. Então, isso traz também muito dessa briga de quinta série. Porque a verdade é que a mentalidade dessas pessoas é a mentalidade de um moleque mimado, que nunca pisou no chão. Então esse é o tipo de decisão que nós vemos sendo tomados, porque as pessoas têm essa mentalidade. São inteligentíssimos, os caras são geniais. Eu não tenho 5% de conhecimento jurídico que nenhum deles tem, tá? Mas assim, o conhecimento de vida eles não têm, muitos poucos têm. Então isso dificulta muito. Tá? Eles serem letrados não quer dizer que eles são sábios, né? É isso. Partindo do ponto que o Bruno está colocando sobre o debate de quinta série, acho que esse é o ponto fundamental do momento. Que tipo de debate está tendo entre os poderes? Claramente, tem um poder que está totalmente disfuncional, que é o executivo. Todo mundo viu a reunião do Planalto no dia 22 de abril, que palhaçada que foi aquela. Então, isso não pode confiar no executivo. Já houve várias reuniões do Maia com o Alcolumbre, com o Toffoli. O Toffoli é um cara que pegou, no primeiro ano, se estou bem lembrado, o Toffoli via que o Bolsonaro estava perdido, estava arranjando muita treta. O Toffoli pegou, sentou com o Bolsonaro, todo mundo, e colocou panos quentes. De repente, o Bolsonaro já estaria mais queimado hoje do que já está. Desculpa, mais queimado antes do que está agora. Ok? Mas então, o ponto aqui é debate pacífico. Então, essa tentativa de fazer um debate pacífico, uma harmonização entre os poderes para, negócio rolar minimamente bem, isso já foi tentado várias vezes. Então, se nesse momento, se amanhã o Toffoli ou o Fux, ou quem quer que seja o STF atualmente, sentar e quiser juntar todo mundo numa salinha, falar, não, vamos ser amigos, vamos tentar combater a pandemia e acertar a economia, e acreditar nisso, não, é um idiota. Claramente, o Bolsonaro não está preocupado com isso. Ou seja, o ponto é o seguinte, debate pacífico, nesse momento, não faz nenhum sentido. Não enquanto tiver o Bolsonaro no executivo.
Não faz nenhum sentido. Essa é a minha opinião sobre essa questão. Me incomoda muito quando a gente fala... Pode falar, Rodrigo. Desculpa. Não, é só comentar que me incomoda muito quando a gente fala de separação de poderes. No Brasil, historicamente, a retórica golpista que você tem de todos eles. Isso me incomoda muito, que a impressão que dá é que eles querem subjugar uns aos outros, e não é assim que as coisas funcionam, não é? O pior, eles usam justamente a democracia e a liberdade na retórica para falar justamente de subjugar. Então você tem, se o Bolsonaro fizer XYZ, o Congresso vai promover um impeachment. Se o STF vir buscar meu celular, eu vou responder de forma imprevisível. Então, esse tipo de coisa é totalmente desnecessário e não agrega em nada. E mais ainda, não demonstra poder nenhum. Se a intenção dessa intimidar, não tem funcionado, né? É isso. Eu penso que o grande problema do Brasil que traz a crise institucional, e não agora, Bolsonaro, o mandato dele tem 2 anos e meio. Ele pode ser reeleito, mas não sei. É o judiciário. O grande problema do Brasil é o judiciário. Por várias questões históricas que vêm de séculos. Uma delas é que as leis foram feitas, elas foram feitas com uma única intenção: proteger ricos e poderosos. Então, aí tem uma confusão. Uma coisa é você entender o garantismo como a garantia de que os direitos humanos são respeitados. No Brasil, uma perversão, na minha opinião. O garantismo, ele significa no Brasil a pura impunidade. Você pode ver, a Lava Jato, para mim, por exemplo, foi uma tentativa de pessoas idealistas. Você pode concordar ou não com isso, mas eles tentaram falar: olha, não pode ser assim. Uma verdadeira república precisa que a lei valha para todos. Bom, o que aconteceu com a Lava Jato, ela fracassou completamente. A Lava Jato, eu não vejo ninguém dizendo isso. A Lava Jato fracassou porque contra a Lava Jato teve o Congresso, que a maioria é corrupta, a maioria é criminosa. Você não teve muito interesse do Executivo nisso, o STF é cúmplice das forças que quiseram destruir a Lava Jato. Quando o STF decidiu que um condenado em segunda instância não pode ser preso, trouxe não só a bagunça no país, como sempre o STF faz, como também foi a última pá de cal na Lava Jato. Então, para mim, o grande fator que traz crise para o Brasil, claro, o Bolsonaro não contribui nada. Pegar o Bolsonaro, essa pessoa, não estou falando de uma instituição, a STF é uma instituição, tá? Estou falando que o Bolsonaro é uma pessoa, o Bolsonaro não é uma instituição. Quem lembra do Temer hoje? O Temer foi nosso presidente até 1 ano e meio, não é tanto tempo assim. Saudade do Temer, saudade do Temer. Pois é, eu também. Mas voltando para o Bolsonaro, que o Bolsonaro é um fator de instabilidade, mas a Dilma foi também, o Itamar foi também, o Collor foi também. Então, o que poderia colocar um pouquinho de estabilidade? O STF. Por uma série de razões, porque os ministros dos STF são pavorosos. E, eu vou dar fatos, não é fake news. Não sei se eu vou ser preso, né? Porque parece que agora criticar isso no STF, você é preso. Mas se eu for preso, tudo bem. O STF, por exemplo... os ministros se insultam uns aos outros, se insultam. Você já viu o Barroso falando que o Gilmar Mendes é uma coisa horrível, uma coisa ao vivo na TV? Então, o STF ele não tem nenhuma respeitabilidade, nenhuma legitimidade. Segundo ponto, o garantismo no Brasil, como eu já falei, virou igual à impunidade para ricos e poderosos. Terceiro ponto, a nossa Constituição é pavorosa. Nossa Constituição é um lixo, é uma porcaria, é a segunda mais extensa do mundo, talvez seja a Constituição mais emendada do mundo. O que precisava fazer é ter um governo que, junto com o Congresso, fizesse uma mega emenda à Constituição, se não bolar uma nova. Eu tenho até medo de uma nova Constituição, porque imagina o horror que vai ser, dado que é o Congresso. Então, assim, dado que nossa Constituição é um lixo, dado que o STF, através do ativismo judiciário, ele interfere e aumenta a instabilidade política, vide o que o Alexandre de Moraes está fazendo, que para mim é ilegal. Para mim, eu não sou do área jurídica, mas parece que legal. Vide que nós temos um garantismo que virou garantia de impunidade para ricos e poderosos. Basta ver que agora tem 4, 5, 6, 7, 8 instâncias. Ninguém fala disso. Qualquer país democrático, uma Suíça, uma Suécia, uma Noruega, se os políticos daqui fizessem metade do que fazem, estariam presos em regime fechado por anos e anos, e a carreira política encerrada para sempre. O nosso próximo presidente pode ser o Lula. Isso é inconcebível. Imagina, se o Lula estivesse na Suíça, teria preso em regime fechado. Numa Suécia, numa Noruega, numa Islândia, numa Nova Zelândia, numa Austrália. Ninguém diz isso.
Então, para mim, o maior fator de instabilidade é o STF. O STF é a pior coisa que o Brasil tem. Não a instituição, o modo como ela se comporta. Eu sou totalmente favorável ao STF, 11 ministros, vitalícios, escolhidos, está ótimo isso. O problema é como o nosso STF está se comportando, de uma maneira lamentável. A mudança do entendimento da questão da prisão da segunda instância foi um dos maiores golpes na democracia brasileira, na minha visão. Ô Nilton, só para você citou a Constituição Federal, eu tenho diversas críticas à nossa Constituição, mas eu tenho que discordar quando você diz que ela é um lixo. Então, enfaticamente, aliás, o Nilton ele é muito sempre enfático. Eu tenho que parabenizar isso, porque é uma aula de retórica. Eu vou ser preso. Hoje em dia eu vou ser preso. Pode baixar de moto atualmente, não tem problema. Bom, assim, a nossa Constituição, ela traz... se você for analisar o constitucionalismo, a história do constitucionalismo, ela traz ela é uma Constituição muito moderna, ela traz diversas dimensões, em direito constitucional a gente chama de dimensões de direitos, né? Ela traz até a quarta dimensão de direitos constitucionais. A primeira dimensão a gente chama dos direitos liberais, né? São os direitos adquiridos ali na Revolução Francesa, né? É interessante trazer, eu gosto de fazer esse paralelo com liberté, égalité e fraternité. Eu não falo em francês, então eu falo português mesmo. Tá? Em inglês eu falo, agora francês já... Então, a primeira dimensão dos direitos são os direitos individuais, que são os direitos relativos à liberdade, liberté. Né? Tem a segunda dimensão, que são os direitos sociais, que são relativos à igualdade, são os direitos que os primeiros direitos são os direitos negativos ao Estado, ou seja, que o Estado não pode intervir, como a gente estava dizendo, por exemplo, a liberdade de expressão. Né? A segunda dimensão são os direitos sociais, ou seja, que são os direitos ligados ao princípio da igualdade, que são os direitos que são positivos para o Estado, ou seja, que o Estado deve fornecer para os indivíduos. Né? E a terceira dimensão são os direitos ligados à fraternidade, né? Que trazem que foram feitos depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que são os direitos peraí que caiu aqui. Caiu aqui. São a preservação da qualidade de vida, etc. E tem os direitos de quarta dimensão, que são mais coletivos. A gente tem que analisar uma questão da nossa Constituição. Eu estava fazendo trazendo essa história para a gente analisar o momento que a nossa Constituição foi escrita, a forma como ela foi feita historicamente, né? E o que acontecia no país. Ficou boa a câmera aqui, né? Que ficou tão pequenininha que tá boa, né? Que ela caiu. Porque a gente viveu um momento... Primeiro, a gente tem que analisar que o momento histórico da nossa Constituição, por que ela é extensa e outras Constituições são mais enxutas? Porque ela já foi feita num período onde o constitucionalismo, no mundo todo, já havia adquirido esse conhecimento sobre essas quatro dimensões de direitos. Constituições que foram feitas, por exemplo, na época próxima da Revolução Francesa, somente traziam os direitos de liberdade individual. Constituições que foram feitas um pouco depois, por exemplo, a Constituição de Weimar, que era uma Constituição bem estudada no direito administrativo, que é o Estado alemão após a Primeira Guerra Mundial, né, antes do Terceiro Reich. A Constituição de Weimar foi uma das primeiras que trouxe os direitos de segunda dimensão. Né? Depois você nós tivemos as constituições do México e de outros países que trouxeram as de terceira dimensão, e na época que a Constituição brasileira foi elaborada, no estudo do direito administrativo, isso falando de uma forma internacional, já haviam os direitos de quarta dimensão. Então, assim, você foi acumulando conhecimento do direito sobre o que deve ser uma Constituição, e esse conhecimento acumulado, ele foi colocado na nossa Constituição. Não estou dizendo que isso foi colocado da forma correta, aí a gente pode fazer uma outra análise, mas só para trazer o porquê da extensão. Né? A segunda coisa que a gente tem que analisar é que a nossa Constituição ela foi feita exatamente num momento pós-ditadura em que havia um medo muito grande de que a ditadura voltasse no Brasil. Né? Então ela foi... por que a nossa Constituição tem diversas
diversos artigos e cláusulas pétreas, por exemplo, porque havia um medo de que o exército ou qualquer outro grupo pudesse, de uma forma autoritária, subverter todos aqueles valores que estavam sendo discutidos na Constituinte. Então você precisava colocar aquilo na Constituição Federal, coisas que normalmente qualquer país seriam colocadas em normas infraconstitucionais, ou seja, em leis ordinárias. No Brasil foi colocado na Constituição Federal exatamente para que a gente tivesse uma dificuldade maior de emendar a Constituição. E a terceira coisa aí sim, é aquilo que a gente estava falando antes do conflito de ideias, que seria positivo se houvesse a virtude. Como que era, Rodrigo? Desculpa, o termo é muito amor bom. À virtude. Amor à virtude. Que a nossa Constituinte ela foi feita por diversos grupos políticos diferentes, né? Que sentaram ali e debateram. Então, alguns grupos queriam algumas coisas, outros grupos queriam outras coisas, e aquelas ideias foram confrontadas e assim, muitas vezes, o interesse de um grupo e o interesse do outro grupo eram conflitantes, então se colocou uma questão intermediária na Constituição Federal. O que isso acabou gerando? Quando você tem uma maioria no Congresso ou um presidente da República que tem um pensamento diferente, que é do grupo X, que era contrário ao grupo Y, que foi colocado, que conseguiu colocar aqueles valores na Constituição Federal, esse outro grupo político, através de emendas constitucionais, conseguiu modificar a Constituição. Então, é por isso que nós temos diversas emendas, nem sempre as emendas constitucionais, elas vêm porque, olha, aquilo não está funcionando, essa norma é ruim, então nós precisamos mudar. Muitas vezes as emendas constitucionais, assim como as leis, né, elas são feitas para atender interesses de um determinado grupo ou daquele outro grupo que não foi possível atender no momento da Constituinte, né? E também tem uma coisa, passando o tempo e se distanciando da ditadura militar, o medo dessa volta, hoje já volta um pouco mais esse receio, né? Generais aí falando besteira torto direito, né? Mas você não tem o mesmo receio que havia nos anos 80, obviamente, mas você tem já hoje um certo burburinho aí nessa questão. Houveram emendas constitucionais que puderam tirar algumas coisas que a gente tinha como norma constitucional, porque havia esse receio de volta a uma ditadura ou de perda de direitos. Desculpa, continua. Não, pode continuar, depois eu termino. Então, assim, eu tenho hoje um receio muito grande, falando um pouco sobre o STF, eu acho que assim, o problema do STF é que ele age politicamente demais. Mas não é um poder, seja ele o judiciário, que é o menos político de todos, como disse, mas ele é também político, né? Isso não é falar que algo é político, hoje parece que é um xingamento, né? Mas não é. Na verdade, deveria ser uma virtude. Mas o problema do STF é que ele é muito influenciado, primeiro, por uma coisa que o juiz nunca pode cair no vício de ser influenciado pela opinião pública, tá? Opinião pública não tem que importar para juiz. E a segunda, ou seja, os ministros do STF decidem com medo do que a Globo vai falar. Eles não querem ficar queimados na Globo. Então, assim, na Globo, eu tô dizendo, não é por causa da Globo, qualquer mídia. Imprensa qualquer. Imprensa. Eles não querem, eles querem ser mal falados na Rádio Bis, né? Sim, exato, também aqui. Então, assim, eu vejo que o Newton já destruiu todos eles, então eu tô tranquilo aqui para falar mal, porque já. Eu soltou uma bomba atômica ali, eu tô... Então, assim, então eles têm isso, que é um vício que um juiz não pode cometer. Um político tem que se preocupar com a opinião pública, agora um juiz não. E a outra questão é o envolvimento direto com os partidos políticos. Não porque um ministro foi indicado por um partido X, que ele necessariamente é favorável àquele partido. Nós já tivemos diversos casos hoje de partidos que foram
de ministros que foram nomeados por um determinado partido e votaram depois em processos que ferraram esses próprios partidos que nomearam eles. Então, assim, não necessariamente isso precisa ser uma ligação direta, né? Não é por isso que eles são políticos, porque são nomeados por um presidente da República que era do partido X ou Y naquele momento, tá? Mas, assim, o problema é esse agir político do Poder Judiciário, que é muito, muito agressivo dentro da democracia brasileira. Uma das coisas mais características é que nós temos o judiciário mais caro do mundo. E nós temos o judiciário mais caro do mundo porque não tem juiz no mundo que ganha o que o nosso juiz ganha. Tá? Tem folha de pagamento de juiz federal que num mês o cara chega a receber 500 mil reais por mês. Ele não recebe 500 mil reais por mês todo mês, mas quando ele recebe uma indenização de licença-prêmio, de não sei o quê, um monte de coisa, se você procurar na internet aí, folha de juiz de 500 mil por mês, não é fake news. Tem cara que recebe 500 mil reais por mês, meio milhão. Cara. Eu não sei se você lembra que quando teve aquela questão do auxílio moradia, que eu não sei se foi um juiz, né, que falou que ele não conseguia viver com menos de... Não conseguia viver, com ter o auxílio mil, terno, assim. o auxílio terno. Como é que eu vou trabalhar se eu não tiver um auxílio terno? É uns 4 mil reais o auxílio terno. Então, assim, um cara que está recebendo, esse juiz que recebe 500 mil, ele está recebendo isso legalmente. A gente não pode chegar aqui e falar que ele está cometendo um crime. Mas, cara, ele precisa, né? Ele precisa cometer crime. Tem o limite constitucional para funcionário público? Tem, Nilson. Então, o limite constitucional é inconstitucional. Mas aí é que tá, Nilton, eu trabalhei como funcionário público, só dar um adendo. Como funcionário público, no salário dele, ele vai no teto. Só que aí o cara ganha um auxílio disso, que não é incorporado no salário. Aí ele ganha um auxílio daquilo. Quem mora em Brasília, por exemplo, tem auxílio moradia, tem auxílio, sei lá, cadeira, conhaque, vão comprar uma esteira para o vice-presidente. Então, essas coisas não são incorporadas no salário, mas ganha. E as maiores verbas, Bi, são as verbas indenizatórias, que não incide nem imposto de renda, pra vocês terem ideia. A indenização por exemplo, existem algumas atividades que os juízes, por exemplo, prestam. Por exemplo, quando o juiz trabalha de final de semana em plantão, o judiciário não para, né? Sempre tem um plantão e tal, vai ter um juiz que vai trabalhar. Antigamente, o juiz recebia uma gratificação para fazer aquilo. Isso incidia no teto, ele barrava no teto. Aí o que eles inventaram agora? É indenização. Você trabalha aquele dia e você ganha uma indenização referente àquele dia. A indenização, ela não tem limite legal, porque é uma indenização. É como se o Estado estivesse me indenizando por algo mal que ele fez para mim. Entendeu? Então não pode ter limite legal porque não é verba salarial, uma indenização. Então o céu é o limite. Mais que o céu, né? Não existe nem céu. Então, e outra que eu falei, não incide nem imposto de renda, ou seja, nem contribuindo com o próprio Estado ele está. Certo? A indenização, óbvio. Os salários aí tem os descontos normais. Só da gente parar para pensar que teve um projeto que tentaram passar que dizia que se a gente conseguisse cortar 30% dos salários de servidores públicos, que não tô, logicamente não era aqueles servidores policial militar, enfim, enfermeiro, mas assim, os servidores que compõem a nata, né, que ganham mais de 10 mil reais, enfim, a gente conseguiria fazer um grande pacote econômico para a ajuda da Covid. 30% só. Só que, obviamente, não passou. Né? Nem se foi debatido por nós. Agora, vem aqui. A gente conversou. Mas vocês acham que alguém, só para a gente terminar, para a gente finalizar aí, quem consegue diminuir a temperatura da discussão? Porque discutir é beleza, mas a gente está com a cada dia eu vendo ir dando uma entrevista, não sei o que, e é ameaça de um lado para o outro. Eu não estou nem falando da menina lá dos 300, eu estou falando dos caras que deveriam estar planejando formas de evitar que as pessoas morressem de Covid. Quem vocês acham que tem essa força, essa liderança? E aí, Então, eu enxergo, Bis, na verdade, tudo que a gente vê, tudo que a gente está falando aqui,
Na minha opinião, o problema do Brasil é que a democracia é um objetivo, mas não é um valor para as pessoas. As pessoas não têm a democracia como um valor. Então, as pessoas, se a gente olhar, por exemplo, as nossas câmaras municipais, esse debate é nome de rua, se debate umas coisas assim que não faz sentido nenhum. A gente não debate as nossas cidades, a gente não debate adensamento, altura de prédio, enfim, quais são as políticas públicas que a gente acha que deveria funcionar. A mesma coisa a nível da Assembleia Legislativa. O Bruno, acho que foi o Bruno que falou no episódio passado sobre o grande cartório que a gente tem aqui em São Paulo, que é a Assembleia Legislativa, né, do Estado de São Paulo, que só chancela as decisões do governador. Mas o meu ponto é o seguinte: se a gente for olhar historicamente, a Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição do Brasil, do Império do Brasil, ela foi uma Constituição que foi montada uma Assembleia Constituinte, colocaram os partidos português e brasileiro para conversar na época, e não chegaram em ponto nenhum, porque no Brasil as pessoas, de novo, gostam de falar de democracia da boca para fora, mas elas não gostam de tomar decisões e entrar em consenso. Então, na época, o que o imperador fez foi cancelar a Constituinte, acabou, chamou um grupo de juristas e montou uma coisa e falou assim: olha, a regra é essa aqui, vocês que são brancos que se virem. Então, se a gente for olhar, principalmente ao longo da história, a gente tem umas decisões que ficam e não tem justificativa nenhuma. O vídeo da reunião do Bolsonaro, por exemplo, a Damares falar que o Brasil vai ignorar 40 bilhões de dólares no seu orçamento, na economia, porque cassino é coisa do diabo, é um absurdo. É um absurdo, é cuspir na cara da população isso. Falou que ela falou de quilombolas e povos indígenas, é criminoso. Sim, mas é que eu falo assim, a gente fala tanto que o Brasil é uma democracia, um país pobre, que a gente tem que crescer, as pessoas não têm noção que é 40 bilhões de dólares numa economia, a mudança que isso pode promover, né? A gente vê nessa aqui, eu lembro que tem eu não lembro de novo quem foi que citou essa frase, mas quando a gente vê, principalmente o judiciário, mas isso serve para o Ministério Público, isso serve para a Polícia Federal, a única forma de não ser político é não ser político. Fazer o seu trabalho de acordo com os critérios que estão estabelecidos e chegar lá sem pensar em quem está beneficiando isso, vamos dizer. Não existe isso. Então, o brasileiro ele tem um problema, de novo, de entender o que é democracia, entender que o amigo bolsominion, o amigo petista, eles também pagam impostos, então eles também têm direito a ter a voz deles, independente do que seja, e tem que achar um consenso e, principalmente, achar um consenso. O STF, muitas das vezes, ele toma atitudes porque direitos fundamentais são violados e ficam por isso mesmo. O casamento gay é um bom exemplo disso no Brasil. Hoje eu, pelo menos, consigo casar somente por uma liminar do STF. Porque até agora não teve uma votação no Congresso, porque vai desagradar Y, Z. Então, essa questão, na minha visão, é tipo, você quer abrir a boca para falar de Brasília, você quer abrir a boca para falar de qualquer um, maravilha, todo mundo como cidadão pagador de imposto tem esse direito. Mas primeiro, analise a forma como você enxerga as coisas e quais são suas posturas perante ao mundo. Porque isso só se reflete lá em cima de novo. É aquilo que eu falei no canal, no último episódio, sobre não existe Estado honesto para um povo desonesto, um Estado podre para um povo que seja honesto. Não existe isso. É sempre reflexo. Então, a primeira coisa é entender o que é democracia, buscar ter atitudes e cobrar posições que façam coerência no que a gente quer como país, né? Então, ao meu ver, de novo, mais importante do que entender quais são as pessoas, quem é que tem o poder de apaziguar a situação, apaziguar a si mesmo dentro desse cenário político, a trabalhar com fatos e objetivos, ou seja, você assistir uma matéria de televisão e você conseguir extrair daquilo o que não que é mais conveniente, mas extrair aquilo informações que te deem base para cobrar essas pessoas que trabalham para a gente, né? Então, por exemplo, o Bruno citou a questão da Constituição, o Nilton citou a questão da Constituição ser uma das mais longas do mundo. De novo, porque eu bato muito na questão de ideias e princípios. A Constituição de 88 foi feita antes da quebra do Muro de Berlim. Isso, você tinha uma visão de welfare state absurdo, que se quebrou na maioria dos países, que não existe mais essa visão. Só que no Brasil. Então, por exemplo, o Bruno citou da questão de como foi formulado as emendas e como foi formulado a Assembleia Nacional Constituinte. O Ulisses Guimarães falou que várias vezes entrava em pontos de conflito e para conseguir
tomar uma decisão era deixado de forma ambígua, de propósito na Constituição, para que os dois lados conseguissem aprovar e saísse uma Constituição. E outra coisa, Rodrigo, muitas das leis constitucionais, elas dizem explícita, mas muitas, não é, assim, dezenas. A regulamentação vai ser dada para o Congresso. Eu acho que metade delas não foram regulamentadas. Sim. A nossa Constituição é um horror. E acho que você está sendo muito otimista ao falar da Constituição. O pressuposto que você fala é que se ela fosse feita nos anos 2000, caiu o Muro de Berlim, ela seria a mesma porcaria. Se tivesse uma Constituinte hoje, seria tão estatizante, tão violadora, tão contraditória, tão ambígua como a outra. Eu sou muito pessimista com a Constituição. Você quer fazer uma reforma tributária, você tem que fazer 30 emendas constitucionais. Você quer fazer uma reforma previdenciária. Como foi que aconteceu? Assim, no ano passado, viu? Um pouco meses atrás. Não sei quantas emendas constitucionais. Reforma administrativa, a mesma coisa. Você quer privatizar, a mesma coisa. Você quer proteger a Amazônia, não pode. Tudo. Se o governante quiser mudar a cor do terno que o juiz pode usar, da toga, vai ter que mexer na Constituição. Então, Newton, mas com o que a gente tem aí, isso não é necessário? E torna o país ingovernável. Me incomoda muito a questão da falta de consenso, de os deputados, os senadores, enfim, não saber negociar. E isso se traduz no equilíbrio dos poderes, porque um poder tem que suprir a falta do outro em diferentes aspectos, e mais ainda, isso tudo somado ao toma lá da cá do fato de todo mundo ter rabo preso. Todo mundo ter rabo preso. E isso é um problema muito grande, que, na minha opinião, não é abordado de uma forma que a gente tenha que sentar e falar, olha, a democracia brasileira é doente, porque a forma como as pessoas enxergam. Então, eu concordo, por exemplo, com o Newton. Se fosse feita uma Constituição, teria sido tão ruim quanto aquela. Mas, assim, de novo, quais são os princípios, as ideias? E quais são, principalmente, as atitudes dos negociadores, das pessoas que estão na linha de frente, para fazer isso mudar? Não muda. Por quê? Porque não toma decisão. As pessoas não tomam decisão no Brasil. A gente vai empurrando e quando está em estado grave e nítido de total ruptura, aí se toma uma decisão. Sim. Né? Nós nunca tivemos uma decisão, e nenhuma reviravolta histórica que nós tivemos no Brasil foi uma decisão contundente. Foi tudo panos quentes, etc. Tal. Não, então... só um comentário em cima disso que você falou, Bruno. Eu estava na Argentina 2-3 anos atrás, quando teve a questão do aborto. Uhum. Lá eles quebram pau, é polícia na rua, é uma discussão, mas o negócio vai, gente, o negócio vai pra frente, entende? E eu não tô falando, se não tivesse passado, se isso é bom, se não é ruim, não é um mérito, mas a questão é que o sistema funciona, as posturas às vezes vão avançando. No Brasil você não tem isso. São as pessoas que são diferentes, né? É isso que eu coloco. Eu acho que assim, se a gente hoje, se a nossa Constituição fosse mais maleável, nós teríamos tido governos mais incontroláveis ainda do que nós já tivemos. Né? Esse que é o problema. É óbvio que, assim, num país ideal, onde os políticos têm um ideal, onde o povo consegue fazer as coisas, você ter uma norma menos rígida, ela traz uma liberdade para que aquele país cresça de uma forma fantástica. Agora, onde você tem uma questão como é aqui no Brasil, os políticos querendo cada um trazer os seus interesses pessoais, né? Se você dá um superpoder para algum político ali que não está achatado pela Constituição, imagina a desgraça que isso não pode acontecer. Então, e hoje, assim, eu acho um problema muito grande hoje, pela situação que nós estamos vivendo, a gente fazer querer uma mudança constitucional, ou seja, uma nova constituinte, ou uma emenda constitucional que seja arrebatadora, porque certamente vai vir algo extremamente pior, mas não é pouco pior, vai ser algo muito pior, e até mesmo em questão de autoritarismo, qualquer outra visão nesse sentido. Mas a gente também tem um outro problema, que perante a comunidade internacional, o Rodrigo que é internacionalista, perante a comunidade internacional, você ter retirada de direitos e garantias fundamentais, seja ela de qualquer nível que for, qualquer dimensão, que você já tenha adquirido, pode trazer, no âmbito dos tratados internacionais, um problema de inserção daquele país
dentro da comunidade internacional, porque há uma vedação, né, no direito internacional e no direito constitucional a gente chama de vedação de, caramba, perdi a palavra, de retrocesso de direitos e garantias fundamentais. Então, se você, por exemplo, se o Brasil tivesse legalizado, por exemplo, o casamento gay de uma forma mesmo, feita por lei, e amanhã vem um governante e resolve revogar esse direito, o Brasil teria problemas internacionais. Se o Brasil não faz, aí não tem problema. Mas se ele faz e depois volta atrás, você tem problemas internacionais, porque é um princípio internacional dos direitos e garantias fundamentais. Tá? Então, se hoje o Brasil resolvesse fazer uma nova Constituição que tivesse menos direitos, e aí eu falo menos direitos não na forma dos direitos, por exemplo, a reforma da Previdência retirou direitos de pessoas. Você pode concordar com achar que é bom, achar que é ruim, aí é outra coisa, mas retirou, né? Então, mas retirou não é que retirou o direito de previdência das pessoas, retirou direitos relativos a como que a Previdência é feita. Agora, se o Brasil resolve falar assim, agora não tem mais Previdência, aí não pode, tá? Não pode, não é nem porque é cláusula pétrea ou não. Você pode rasgar a Constituição e fazer uma nova sem direito previdenciário, você vai ter problemas internacionais. Claro que assim, né? Na comunidade internacional, todos os países eles têm a soberania. Então, assim, os problemas internacionais eles são não necessariamente quer dizer que vai haver uma intervenção da ONU no Brasil, militar, vamos dizer assim, não é isso que quer dizer, mas pode ser que a gente pudesse receber alguns embargos econômicos, alguns problemas para se inserir no cenário internacional. Então a gente tem que sempre pensar bastante nisso quando a gente fala de direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal. Tá? Uma outra coisa que, assim, eu acho hoje muito temerário a gente pensar em algo que seja uma reforma contundente constitucional, porque fatalmente virá algo muito pior, né? E é uma fala recorrente de pessoas que a gente percebe que hoje têm intenções extremamente autoritárias, que a gente não está vendo isso vindo de vertentes que a gente percebe que realmente estão querendo mudar algo para melhor, e sim para suprimir poderes de outros e para adquirir para si, para que possa fazer aí o que quiser. Quem que vai? Pode ser? Vai, Henrique. Ok, então, na verdade, apesar das discordâncias, espero que se o inquérito das fake news vá para frente, que essa organização criminosa maldita seja pega e que, pelo menos, os debates públicos e tudo mais ocorram da forma mais correta possível. Eventualmente, com notícias sejam incorretas ou não tão precisas, mas pelo menos com o mínimo de honestidade. Então, nesse sentido que eu estou vendo todo o processo que está vendo no Brasil atualmente, e que isso ocorra o mais rápido possível para que a gente possa voltar para o ponto que realmente importa no momento, que é a pandemia. Que com toda essa zona que está ocorrendo, tira-se totalmente o foco do que realmente importa no momento. Então vamos ver se pelo menos esse foco a gente pode voltar a ter de verdade. Eu acredito que a questão das fake news, eu sinceramente não sei o que vai acontecer, então é curioso que a gente vê isso acontecendo aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, sendo o mesmo debate, às vezes em níveis diferentes, mas acontecendo. Mas eu volto a insistir na questão das ideias e dos princípios. Eu acho que se a gente quer mudar o mundo, a primeira coisa é não odiar o mundo que a gente quer mudar, e segundo, ser nós a mudança antes de querer apontar o dedo, já que quando a gente aponta o dedo, 3 estão voltando de pauta pra gente. Então, a gente tem que analisar, se a gente cobra democracia, se a gente cobra liberdade, o que a gente está defendendo, o que a gente anda pregando. Então, eu deixaria essa mensagem final do episódio de hoje para essa. E aí, Newton? Eu tenho um pouco de discordância com o Henrique. Eu odeio fake news, mas eu acho que acima do meu ódio pela fake news é meu amor pela liberdade de expressão. Eu acho que não vai dar em nada, né, essa questão, e eu
pediria para vocês que usem do pouco que restou da liberdade de expressão para insultar as pessoas, insultem o presidente, insultem congressistas da sua preferência, lulistas, bolsominions, quem for, insultem, sim, ministros do STF, quando vocês acham que eles mereçam ser insultados, lutem pela liberdade de expressão na prática. Qual é a prática? Nas redes sociais, xinguem, insultem e defendam sempre a liberdade de expressão. Para mim, é mais um episódio que o Brasil sempre teve de violação da liberdade de expressão, como tem a censura que ainda existe, como tem essas grandes empresas monopolistas, Facebook, Twitter, Instagram, o Instagram pertence ao Facebook, que violam também a liberdade de expressão. Então, no Brasil, sobretudo, por onde quer que você olhe, a liberdade de expressão é violada. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, me exortar, deixem claro que vocês estão livres, insultando quem vocês acham que deve ser insultado em público, tá? Claro, provavelmente vocês vão ser presos, como acho que nós vamos ser presos depois que acabar esse programa. Mas, pelo menos, a gente lutando por aquilo que a gente acredita. Perfeito. E você, Bruninho? Dá um tchau aí pra galera. Bom, primeiro, se a gente for preso, eu tenho bastante amizade com o sindicato carcereiro. E teve um que até me ensinou a fazer Maria Louca, que é aquela pinga que os caras fazem na cadeia. Então, pra isso já tá tudo bom. Pelo menos a gente vai ter goró. Então, beleza. Adorei. No próximo episódio, o Bruno vai ensinar a gente a fazer Maria Louca. Tem no YouTube, se você procurar Maria Louca, vocês vão achar, tem um tutorial legal lá. E é feito na cadeia mesmo, o vídeo lá. Enfim, mas se eu pudesse poderoso, acho que assim, a minha visão, a última pergunta teve a ver com quem poderá nos defender, né? Quem poderia apaziguar esses debates, ou poderia trazer isso para uma forma mais objetiva e que a gente pudesse melhorar essa situação, especialmente essa situação emergencial da Covid-19, né? Eu acho assim, primeiramente, nós percebemos hoje, por exemplo, com as determinações do governador do estado de São Paulo, a gente até nem conseguimos falar isso, né, sobre as medidas do Dória, são completamente ridículas, elas não têm sentido na minha visão científico, né? A pior parte, assim, você vê toda a região metropolitana em vermelho e a capital em laranja, não faz sentido algum. Eu não moro em Osasco, eu moro em São Paulo, eu moro do lado, e minha família toda é de Osasco. A gente sabe que Osasco, por exemplo, é uma cidade dormitória, as pessoas moram lá, mas trabalham todos em São Paulo. Quer dizer, não faz sentido nenhum estar fechado em Osasco e estar aberto em São Paulo. Quer dizer, se um tá bom, o outro tá bom também. Se o outro tá ruim, o outro tá ruim. Não tem como diferenciar. Então, assim, mas o que aconteceu, a gente percebe que é uma influência fortíssima do poder econômico que fez com que essa decisão fosse tomada. Então, mais uma vez, a gente percebe que os interesses econômicos, e não os interesses econômicos bons, os interesses econômicos escusos, foram colocados à frente do direito à saúde e direito à vida da população, né? Então, assim, por isso que eu digo... A Faria Lima não pode fechar. É isso. Senão quem vai andar de patinete? Quem vai alugar patinete lá na Faria Lima, né? Então, os Faria Limers estão todos sapatênis já prontíssimos para trabalhar, né? Então, o que eu tenho para trazer, assim, eu não acredito que exista uma figura pública hoje no Brasil, e nem acho que deve existir, porque também a gente tem aquele método que nós falamos na última vez do bonapartismo, ou nós trouxemos vários outros nomes, daquela questão de querer achar um salvador da pátria. Eu acho que isso a gente tem que perder esse vício. O povo brasileiro tem que começar a entender que ele tem que ser a mudança, né? Então, dialogando com o que o Rodrigo também trouxe aqui, acho que a ideia geral aqui, né, é que, assim, as pessoas precisam começar a entender, né, primeiro, e acho que é um objetivo aqui, a gente poder esclarecer da nossa forma as nossas ideias e fazer com que as pessoas pensem, né, porque tudo que qualquer pessoa que esteja assistindo isso agora está ouvindo de nós, não é para ela pegar aquilo, assimilar e assimilar como verdade, e colocar como verdade. Eu acho que é para que ela possa se aprofundar naqueles assuntos e entender como é que funciona o Brasil, não a partir da minha perspectiva, do Henrique, do Rodrigo, do Newton, da Bis, a partir da própria que ele vai adquirir
com um pouco de conhecimento que ele possa buscar de uma forma autônoma, né? Hoje em dia nós temos ferramentas para isso, então as pessoas têm essa possibilidade. Nós temos que ser o motor dessa mudança, né? A população tem que ser o motor dessa mudança e desse consenso. Quando a população tiver uma voz que seja uníssona, mas não uníssona dizendo assim, não estou dizendo que o bolsominion eu tenho que concordar com o petista para que algo dê certo. Eu estou dizendo que assim, a gente precisa ter uma voz uníssona no sentido de poder entender quais são as forças que que estão contrárias a nós, enquanto povo, enquanto população, né? Existem forças que estão contrárias aos nossos próprios interesses, inclusive a nossa própria vida, né? Eles estão ameaçando a nossa própria vida por interesses deles. Enquanto a gente não entender isso, e entender de uma forma... E aí, o que você vai fazer com isso, e a forma como você vai lutar para que o nosso país seja um lugar melhor, e para que a gente possa salvar vidas hoje, que é o mais importante, não é ter decisões a longuíssimo prazo, etc. É ter efetividade em coisas que a gente pode fazer agora. Nós vamos ter problemas, e ninguém vai nos salvar disso, ninguém. Não vai ser um representante do legislativo, não vai ser um representante do executivo, não vai ser um representante do judiciário. Nenhum deles vai nos salvar, e nem um externo. Só se cair um ET aqui, o xenomorfo, né, que eu adoro, o Alien. Então cai aquela rainha xenomorfo e já começa a jogar o negócio na cara de todo mundo, aí pode ser. Agora o resto, ninguém vai nos salvar. Ou cai um Jedi aqui, né, um Obi-Wan aqui, beleza. Agora o resto... Então é isso. Eu quero agradecer ao Rodrigo, ao Newton, Imagina. ao Bruno, ao Henrique. Muito obrigada, meninos. Pessoal, muito obrigada a vocês que estavam assistindo. Quinta-feira que vem tem mais. Valeu. Valeu. Beijo. Um abraço. Beijo, galera. Falou. E aí, o Newton já saiu. Acho que ele... É só um-